Os fenômenos El Niño e Laninha são fenômenos naturais, que sempre existiram, mas fenômenos naturais hoje, eles sofrem influência também do aquecimento global. O El Niño normalmente traz um aumento do volume de chuvas no sul do Brasil. Com o aquecimento global, esse volume de chuvas ele fica mais pronunciado, ou seja, as chuvas ficam mais intensas. Por outro lado, Laninha é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Então, o aquecimento global, de certa forma, ele minimiza os impactos do Laninha. É óbvio que a tendência, e há alguns estudos que indicam isso, que no futuro nós tenhamos mais condições de El Niño em função do aquecimento global do que de Laninha. Esse ano o fenômeno El Niño ele já começa com a intensidade moderada. Se nós olharmos ao longo de todo o Oceano Pacífico, nós já observamos, próximo da costa oeste da América do Sul, águas da ordem de 2 a 3 graus Celsius acima da média. E veja, o auge do fenômeno El Niño ele normalmente ocorre em dezembro, janeiro. Portanto, tudo indica que será um episódio de intensidade moderada a forte. Normalmente, anos de El Niño são anos de chuvas muito volumosas no sul do Brasil. Por outro lado, no norte e no leste da Amazônia e no norte da região nordeste, o efeito é oposto, ou seja, há uma diminuição do volume de chuvas naquela região. Tanto é que as grandes secas que ocorreram no nordeste do Brasil, na região semiárida, em geral foram em anos de El Niño. E outro impacto do El Niño é em todo o país a tendência de temperaturas acima da média, ou seja, em anos de El Niño, normalmente nós passamos por períodos com temperaturas mais elevadas. O aquecimento global, a origem dele foi em função de uma decisão tomada na Revolução Industrial, onde decidiu-se que a base da geração de energia era oriunda de combustíveis de origem fóssil. Então, o que os países precisariam fazer? Primeiro, uma total descarbonização dos meios de produção. Mas só isso não é suficiente. Existe uma mudança de estilo de vida e de consumo que deveria ocorrer de modo que a gente possa ter um nível de consumo mais condizente com as fontes que nós temos para a sustentabilidade. A principal mensagem para a região tropical, e o Brasil está todo na região tropical, sobre a mudança do clima é: os eventos extremos se tornam cada vez mais frequentes. Então, se a gente pensar, por exemplo, chuvas intensas se tornam cada vez mais frequentes, deveriam ocorrer nos planos diretores dos municípios um mapeamento das áreas mais suscetíveis a enchentes, alagamentos, escorregamento de encostas, porque muitas dessas áreas são ocupadas por populações, em geral populações de mais baixa renda, e essas populações, com o aumento da temperatura média global, elas se tornam cada vez mais vulneráveis. Se a gente vai, por exemplo, para o estado de São Paulo, há regiões da Serra do Mar que foram ocupadas desordenadamente, e aí aquelas populações, elas cada vez ficam mais suscetíveis a algum desastre que pode ocorrer ali. Esses impactos fazem com que as pessoas, então, aumentem a sua percepção, porque, de fato, eles têm causado prejuízos, e é por isso que as pessoas, então, ficam mais atentas a essas questões e a fenômenos como El Niño e Laninha.